Agora, 12:01, boa tarde para você. Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, deve chegar daqui a pouco ao Rio de Janeiro. Ele é investigado por esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa. Foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo, hoje cedo. A operação, batizada de Anjo, é da Polícia Civil de São Paulo, em conjunto com o Ministério Público do Rio. Fabrício Queiroz está sendo trazido de helicóptero para cá. Então, a gente começa essa edição conversando com a Beth Luquezzi ao vivo. Ela está no aeroporto de Jacarepaguá, onde esse helicóptero deve pousar em instantes, né, Beth? Boa tarde para você. Oi, Mariana. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no aeroporto de Jacarepaguá esperando a chegada desse helicóptero. Esse helicóptero saiu de São Paulo, do Campo de Marte, às 10h10 da manhã. Portanto, deve pousar aqui no aeroporto de Jacarepaguá a qualquer momento. Já estão aqui também promotores do Ministério Público Estadual, do Grupo de Combate à Corrupção, que vão acompanhar a transferência de Fabrício de Queiroz para uma unidade prisional. Esses promotores localizaram Fabrício de Queiroz lá em Atibaia, na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, onde ele foi preso. Ele estava na casa de Frederico Wassef, que é advogado da família Bolsonaro. Fabrício de Queiroz é investigado por participar de um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio. E a gente vai agora ao helicóptero, onde está Diego Aidar, que o helicóptero de São Paulo já está chegando, não é isso, Diego? Isso, Beth. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O helicóptero já está sobrevoando aqui a Barra da Tijuca, vem fazendo aí um voo um pouco baixo, está passando aqui por essa região da Barra da Tijuca, bem perto da praia. Esse helicóptero que vai pousar aqui pertinho, no aeroporto de Jacarepaguá, Beth, onde você está falando ao vivo, e onde os carros do Ministério Público estão aguardando. São 4 carros do Ministério Público que estão lá aguardando. O Fabrício Queiroz não vai descer pelo terminal de passageiros, os carros vão entrar para fazer o desembarque e levar Fabrício Queiroz para fazer o exame de IML, né, lá no IML, o exame de corpo de delito, e depois prestar depoimento lá no presídio de Benfica. Então ele já está aqui se preparando, ele vai fazer agora um pequeno giro já para pegar a direção do aeroporto de Jacarepaguá. A gente vai observando então essa movimentação do helicóptero que saiu de São Paulo. Ele saiu do aeroporto Campo de Marte, lá em São Paulo, exatamente às 10h10, e agora está nos seus últimos instantes de voo aqui no Rio. Começa a descer e se posicionar para desembarcar aqui no aeroporto de Jacarepaguá, trazendo ali Fabrício Queiroz, ex-assessor, ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro, que é investigado por participação num suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa, isso na época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual aqui no Rio. Bom, a gente observa então a movimentação do helicóptero que vai se aproximando aí, pedindo autorização para pousar, e vai se aproximando então do aeroporto de Jacarepaguá. Ele está contornando agora, ele poderia ter pousado pelo outro lado, ele contornou o aeroporto de Jacarepaguá para agora então dar início ao procedimento de pouso. 4 carros do Ministério Público estão lá embaixo aguardando, e no momento em que ele desembarcar, ele vai receber a voz de prisão oficial do Ministério Público do Rio. Lembrando que essa é uma investigação do Ministério Público do Rio. Os pedidos de prisão foram concedidos pela Justiça do Rio. Você vê que ele já está voando mais baixinho agora. O helicóptero trazendo Fabrício Queiroz, que foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo. Olha aí o momento que ele está se aproximando agora da pista, já voa bem baixinho. O helicóptero da Polícia Civil de São Paulo, que decolou do aeroporto do Campo de Marte, lá na capital paulista. Ele já está nas áreas aí, nas dependências do aeroporto de Jacarepaguá. Ele vai se aproximar agora do exato ponto onde ele vai pousar. Os carros do Ministério Público vão entrar e Fabrício Queiroz vai entrar nos carros um dos carros do Ministério Público e vai sair então pelo portão de uma das empresas. Ele não vai passar pelo terminal convencional de passageiros. A gente continua acompanhando a movimentação, então ele está ali esperando para saber exatamente o local exato onde ele vai pousar.
sei se a gente já sabe exatamente onde que ele vai pousar. Ele está ali aguardando só, então, uma orientação da torre de comando, do controle do aeroporto de Jacarepaguá, para poder fazer esse pouso. Agora sim, acho que ele teve a informação do local exato, do ponto exato, onde ele vai desembarcar, onde ele vai pousar. E dentro de instantes também a gente já vai ver a movimentação dos carros do Ministério Público. São 4 carros do Ministério Público que estão aqui para buscar Fabrício Queiroz, que vai fazer o exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, lá na Leopoldina, e depois segue para o presídio de Benfica. O helicóptero vai bem devagar. A gente está revendo algumas imagens, no momento em que ele se aproximava para pousar. A gente está vendo agora, na verdade, um outro ângulo. Lá em São Paulo, Fabrício Queiroz estava com um boné azul, estava com máscara. A gente percebe aí que tem toda a tripulação, com 2 homens na frente. É para ver que tem uma pessoa atrás. E o helicóptero, então, vai se aproximando para pouso. Uma aeronave do Serviço Aerotático, do DEIC, da Polícia Civil de São Paulo. A Fabrício Queiroz lá atrás, de boné, observando a movimentação. O helicóptero está fazendo uns giros aqui, mas pelo que a gente acompanha agora sim, finalmente ele vai concluir o pouso. Os carros do Ministério Público já estão bem próximos. Terminando então o procedimento de pouso. Vamos ver, olha lá. Agora sim, 12h08, acaba de pousar o helicóptero trazendo Fabrício Queiroz aqui no aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. O policial é o primeiro a desembarcar. À esquerda do vídeo, se forem abrir um pouquinho as imagens, a gente já consegue ver que tem a movimentação dos carros do Ministério Público aguardando Fabrício Queiroz. A gente vai aguardar mais uns segundinhos e dentro de instantes Fabrício Queiroz também vai desembarcar. 12h08 aqui no Rio de Janeiro. O helicóptero saiu de São Paulo, do aeroporto de Campo de Marte, às 10h10, trazendo Fabrício Queiroz, que a gente lembra que é ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro e é investigado por participação em um suposto esquema de rachadinha, quando o funcionário é obrigado a devolver parte do salário. O helicóptero já está na pista do aeroporto de Jacarepaguá. O policial desceu. Eles estão aguardando agora um momento exato que vão descer e vão desembarcar todos lá dentro, incluindo Fabrício Queiroz. Tem 4 carros do Ministério Público aqui. Eles estão bem ao lado de um carro dos funcionários do próprio aeroporto, né, do serviço aqui de bordo do aeroporto, para poder liberar a entrada deles aqui na pista, né? Porque enquanto esse helicóptero pousou, já teve outras movimentações aqui. Já teve um outro helicóptero que pousou, já teve um outro helicóptero que está saindo. Então, toda essa é uma movimentação que precisa ser feita com autorização dos agentes que estão ali na pista. Bom, o helicóptero está aí, então, já posicionado, já pousado, aqui no aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, aguardando só o momento em que Fabrício Queiroz vai desembarcar. Saindo daqui, ele vai para o Instituto Médico Legal, lá na Leopoldina, para fazer um exame de corpo de delito, um exame de praxe, e logo depois vai prestar depoimento. Além da prisão, os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão. Apreenderam, por exemplo, uma pasta verde com documentos, chips de telefone, celulares. Tudo isso agora que vai ser usado nessa investigação, que é conduzida pelo Ministério Público aqui do Rio. Uma operação conjunta que contou com o apoio da Polícia Civil de São Paulo, que trouxe Fabrício Queiroz neste helicóptero. Agora sim, o agente acabou de descer. Aparentemente já deu sinal ali para o desembarque. Os carros do Ministério Público, logo ali à esquerda, já se aproximaram também. Estão descendo procuradores do Ministério Público. E aqui nesse momento,
como a investigação aqui do Ministério Público, ele vai receber a voz oficial de prisão. Estamos aguardando, então, o momento da chegada. E a rotina do aeroporto não para. Vocês veem aí à direita do vídeo, uma outra aeronave, funcionários trabalhando, final também. Claro que toda essa movimentação causa uma curiosidade das pessoas. A gente vê que pelo menos 2 policiais já desceram, já desembarcaram. A gente aguarda a saída de Fabrício Queiroz. Pelo que eu percebi, está na janela de trás da direita. A gente está vendo uma das promotoras do Ministério Público conversando com os policiais. Se cumprimentaram. Os agentes ali usando máscaras. E a gente está aguardando ali, à direita ali do helicóptero. Vocês estão vendo que tem um agente ali conversando com quem está lá dentro. Está só aguardando, então vai orientar ali, auxiliar no desembarque de Fabrício Queiroz. A gente está reposicionando aqui um pouquinho nosso Globocop para poder mostrar o momento do desembarque de Fabrício Queiroz. Fabrício Queiroz que foi preso essa manhã num sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. Foi levado para a capital, foi lá para a divisão de capturas da Polícia Civil. Depois foi encaminhado ali para perto, para o aeroporto Campo de Marte. E agora, então, a gente está só aguardando realmente o momento em que Fabrício Queiroz vai descer. Tem um agente ali conversando com ele. Só corrigindo, lá em Atibaia, ele foi preso numa casa, tá? Falei sítio, me enganei. Ele foi preso numa casa em Atibaia, lá no interior de São Paulo. As promotoras do Ministério Público estão ali, os agentes da polícia também. Estão só aguardando ali, estão terminando de combinar os detalhes do desembarque de Fabrício Queiroz. Ele está bem ali naquele ponto, na janela de trás, do canto direito desse helicóptero da Polícia Civil de São Paulo, que trouxe Fabrício Queiroz até aqui o aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. A promotora continua conversando com os agentes. Eles que saíram lá do aeroporto de Campo de Marte às 10 horas e 10 minutos. Trazendo Fabrício Queiroz, que é ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro. Aí, nesse momento, então, 12h13, Fabrício Queiroz desembarca aqui no aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, onde recebe a voz de prisão da promotora do Ministério Público. Vai ser conduzido agora para prestar todos os devidos esclarecimentos à investigação que é feita, conduzida pelo Ministério Público aqui do Rio. O Fabrício foi encontrado pelo GAECO, que é responsável pelos levantamentos aí no terreno, pela confirmação do alvo da operação. Então é isso, a gente continua aqui acompanhando, Mariana e Edmilson. Ao 12h13, Fabrício Queiroz desembarcou aqui no aeroporto de Jacarepaguá. Com vocês. Obrigada, Diego. Acompanhamos ao vivo, então. Fabrício Queiroz já está no Rio, vai ser levado agora para o Instituto Médico Legal, ali na região da Leopoldina, onde vai fazer exame de corpo de delito e depois deve ser levado para o presídio de Benfica. Edmilson Ávila, boa tarde para você. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, gente. A gente tem ouvido muito falar em rachadinha, né? O alvo da investigação é esse esquema de rachadinha. Vamos explicar como é que funciona isso? Ele é investigado nesse suposto esquema de rachadinha. Esse esquema seria um esquema dentro da Assembleia Legislativa, dos deputados, de alguns deputados investigados. É o seguinte, quando o deputado tinha direito na Alerj de ter 60 funcionários, 63 funcionários. E aí esse esquema de rachadinha é quando você fica com uma parte do salário desse funcionário. Você paga só uma parte para ele. E aí que numa investigação, numa análise do COAF, o COAF que faz a análise financeira, né, de toda a movimentação financeira, não foi só uma análise
da movimentação financeira dele foi de 70, foram 70 funcionários, 74 funcionários. 74, e aí se descobriu que ele tinha ali uma movimentação financeira atípica nessa movimentação de 2016 e 2017, mostrando ali uma movimentação de mais de 1.200.000. A gente reparou há pouco que Fabrício Queiroz colocou o colete do Ministério Público, agora sim está sendo levado para o carro, onde ele vai ser conduzido para o Instituto Médico Legal para fazer o exame de corpo de delito. Portanto, o helicóptero da Polícia Civil de São Paulo pousou exatamente 12h08, acompanhamos ao vivo aqui no RJ1. E claro, ao longo de toda essa edição, a gente vai continuar acompanhando essa movimentação e as repercussões dessa prisão, né, Edmilson? É isso. Lembrando que hoje ele já foi levado lá em São Paulo, ele foi levado para a divisão de captura, a DHPP. E lá ele passou por 1 hora, então não se sabe se ele já prestou um primeiro depoimento lá ou se ele prestará depoimento somente aqui no Rio de Janeiro. Então, neste momento, agora a saída aí dos carros, levando para o Instituto Médico Legal e depois a informação que nós temos aí para o presídio de Benfica. Ainda não sabemos se ele será ouvido lá no presídio de Benfica ou então em outra oportunidade logo depois. Por ser um inquérito do Rio, né, uma investigação do Rio, o mandado de prisão foi expedido pelo Rio, a expectativa de que ele seja ouvido aqui no Rio de Janeiro. A gente vai chamar o Diego Aidar mais uma vez do Globocop. Diego. Isso, Mariana. O comboio está saindo agora aqui do aeroporto de Jacarepaguá. São 4 carros. Fabrício Queiroz está no segundo carro, do começo para trás, obviamente. Saíram por um hangar de uma empresa, pelo portão do hangar dessa empresa, e agora estão saindo aqui do aeroporto de Jacarepaguá rumo ao Instituto Médico Legal. Vamos ver o caminho que eles vão fazer. A gente acredita que os agentes vão pegar aí a linha amarela, depois vão descer na Brasil e então descer ali na Leopoldina. Esse é o momento então em que o comboio do Ministério Público, são 4 carros, está saindo aqui do aeroporto de Jacarepaguá. Vocês podem perceber que tem um carro do aeroporto, do serviço aqui do aeroporto, ali na frente, para auxiliar aí o melhor caminho. Tanto que eles foram até um procedimento diferente diante da situação. Os carros entraram lá na pista de embarque e Fabrício Queiroz saiu do helicóptero e entrou direto num dos carros do Ministério Público, sem precisar passar pelo terminal de passageiros, que tem sempre uma movimentação, principalmente de funcionários que vão para plataformas de petróleo, também empresários. A gente vê que tem uma movimentação grande ali de pessoas, repórteres, registrando esse momento. Fabrício Queiroz, assim que saiu do helicóptero, ele passou aí por foi revistado ali, uma atitude de praxe do agente. Então ele tirou a blusa de frio que ele estava, recebeu um colete do Ministério Público. Colete do Ministério Público do Rio. Então sentou aí no carro. Saía bem, já está bem na saída do aeroporto de Jacarepaguá. Estão vendo essa construção aí embaixo. Cancela já foi aberta. E os carros do Ministério Público estão deixando então nesse momento o aeroporto de Jacarepaguá. E vão cair aqui na Avenida Ayrton Senna. Não tem nenhuma operação de trânsito especial, nada que a gente esteja vendo. Claro que o trânsito já não é de um dia convencional ainda, por causa das medidas de isolamento, mas como muitas delas foram afrouxadas, a gente vem registrando nos últimos dias pontos de congestionamento. Então vamos acompanhar como é que vai ser esse percurso. Olha, os agentes já entraram na Avenida Ayrton Senna. Estão aqui na região da Barra da Tijuca, deixaram agora há pouco o aeroporto de Jacarepaguá e começam então o trajeto até o Instituto Médico Legal. São 4 carros, Fabrício Queiroz está aí nesse segundo carro do Ministério Público do Rio, que conduz essa investigação. Por isso que ele foi trazido aqui para o Rio, onde vai prestar depoimento. A gente vai agora para conversar com a Beth Lucchesi, que também está acompanhando. Oi, Beth, com você. Oi, Diego. Nós estamos então acompanhando o comboio de carros do Ministério Público do Rio. Eles saíram há pouco, como você disse, do aeroporto de Jacarepaguá. Agora seguem aqui pela Avenida Ayrton Senna. A gente não sabe ainda se eles vão pela Zona Sul ou se vão pegar a linha amarela. Vamos acompanhar então esse comboio para ver então
exatamente o caminho que eles vão fazer. Tudo indica que esse comboio vai seguir para o Instituto Médico Legal, que fica no centro do Rio, e só então levar Fabrício Queiroz para uma unidade prisional. Então a gente segue acompanhando o comboio do Ministério Público Estadual. São promotores do Grupo de Combate à Corrupção. Foram esses promotores que localizaram Fabrício Queiroz numa casa na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, onde Fabrício Queiroz acabou sendo preso. O helicóptero que trouxe Fabrício de Queiroz pousou no aeroporto de Jacarepaguá exatamente ao 12h08. Então agora esse comboio segue para o Instituto Médico Legal. Pela volta que eles fizeram agora, tudo indica que o comboio vai pegar então a linha amarela para seguir então até o Instituto Médico Legal, que fica no centro do Rio. Fabrício Queiroz é investigado por participar de um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, na época em que Flávio Bolsonaro era deputado estadual. A suspeita é que nesse esquema, funcionários do então deputado devolviam parte dos salários. E o dinheiro, segundo as investigações, seria lavado por meio de uma loja de chocolates e também investido na compra de imóveis. Uma das contas de Fabrício de Queiroz, numa dessas contas, houve movimentação considerada muito suspeita, movimentações consideradas atípicas, movimentações de mais de R$1.200.000. Só para lembrar, quem é Fabrício de Queiroz? Fabrício de Queiroz é um policial militar aposentado, foi motorista e assessor de Flávio Bolsonaro na época em que o senador era deputado estadual aqui no Rio. Ele foi, então, assessor de Flávio Bolsonaro até outubro de 2018, quando foi exonerado. Foi a Justiça do Rio que determinou a prisão dele, determinou também que Fabrício Queiroz seja levado para uma unidade prisional em Bangu. Segundo a Justiça, ele não pode ser levado para o BEP, o Batalhão Prisional em Benfica, que é destinado a policiais militares, por questões de segurança. E a gente lembra que a Justiça também autorizou a prisão da mulher de Fabrício Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar. Ela não foi encontrada até agora e já é considerada foragida. Neste momento, então, como vocês podem ver, a gente está acompanhando o comboio do Ministério Público Estadual que leva Fabrício de Queiroz até o Instituto Médico Legal, onde ele vai passar pelo exame de corpo de delito. Depois, os promotores vão acompanhar a transferência de Fabrício Queiroz para uma unidade prisional. Esse comboio segue aqui pela Barra da Tijuca, vai pegar a linha amarela, já que o Instituto Médico Legal fica no centro do Rio, ali na Avenida Francisco Bicalho, na região portuária ali da cidade. O trânsito está seguindo bem e a gente acredita que eles cheguem no IML daqui a uns 20 minutos no máximo. A gente vai voltar então ao Globocop com o Diego Aidar. Oi, Beth, o comboio já entrando então na linha amarela. Estava acompanhando aqui suas explicações, falando que Fabrício Queiroz é investigado por uma participação, um suposto esquema de rachadinha na LERJ, em que ele devolvia parte dos salários, os funcionários devolviam parte dos salários. E aí você estava comentando que parte desse dinheiro foi lavado numa loja de chocolates. Só fica uma curiosidade porque eles acabaram de passar, o comboio acabou de passar bem em frente ao shopping onde funcionava essa loja de chocolates. E agora, esse shopping que fica ali ainda na Avenida Ayrton Senna, agora o comboio já está aí na linha amarela, passando aqui pela região da Cidade de Deus. O trânsito aqui está tranquilo, daqui do Globocop a gente não consegue ver nenhum ponto de lentidão, então não deve perder muito tempo e manter essa previsão aí de 20 minutos de chegada para lá. A gente acompanha aí que os carros conseguem passar por aqui sem grandes problemas. Essa pista de baixo que vocês estão vendo é a pista justamente que vai em direção à Avenida Brasil. Fabrício Queiroz foi encontrado essa manhã pelos profissionais que combatem a corrupção
pelos agentes do GAECO. Estava numa casa em Atibaia, no interior de São Paulo. Foi levado para a divisão de capturas na capital paulista e depois seguiu ao aeroporto Campo de Marte, de onde partiu de viagem de um helicóptero da Polícia Civil até chegar aqui ao aeroporto de Jacarepaguá, onde pousou exatamente ao 12h08. Assim que desembarcou, Fabrício Queiroz passou ali por uma revisão, tirou a blusa de frio que ele estava e colocou um colete do Ministério Público. Prisão feita então pelos promotores do Grupo de Combate à Corrupção do Ministério Público do Rio, do MP do Rio, que conduz a investigação e vai ouvir o depoimento de Fabrício Queiroz. A gente não sabe ainda exatamente onde vai ser esse depoimento, que horas que vai ser. Estão acabando de entrar num dos túneis aqui da linha amarela. A gente lembra aqui agora aí os momentos, vocês estão vendo aí no ar, né, enquanto o carro está passando aí no túnel, o exato momento em que ele desembarcou, 12h13, foi recebido ali por uma das promotoras do Ministério Público. Tá Fabrício Queiroz ali com aquele boné azul, vestindo máscara. Ele retirou aquela blusa de frio que ele estava e na sequência, vocês vão ver nas imagens que ele recebeu um colete do Ministério Público do Rio. Ali, está tirando a blusa de frio que ele estava usando, veio usando durante a viagem. Entregou aí a um dos promotores do Ministério Público. E aí então ele vai receber um colete. Logo depois disso, então, ele desembala. Agora sim, ó, recebendo o colete do Ministério Público do Rio. O agente ali ajudou o Fabrício Queiroz a fechar esse colete. Ele é meio chatinho, né? Tem um velcro ali, precisa apertar direitinho. Pegou ali uma bolsa, né? Com alguns pertences. E depois entrou num dos carros do Ministério Público. A gente voltou agora com as imagens ao vivo. Os carros que estão passando aqui por esses túneis, ainda na região de Jacarepaguá. O comboio ainda não chegou ao pedágio da linha amarela, por isso que a gente perdeu agora um pouquinho a imagem. Daqui a pouquinho a gente vai voltar então com outras informações. A gente está aqui acompanhando o comboio. Agora sim, ó, vamos rever aí o momento do desembarque de Fabrício Queiroz, do helicóptero da Polícia Civil, que fez esse voo de São Paulo para cá. Fabrício Queiroz usando uma máscara. Todos ali, os agentes também. Tirou a blusa, recebeu o colete do Ministério Público. Na casa em Atibaia, onde ele foi preso, os agentes também apreenderam uma pasta com documentos, chips e celulares. Daqui a pouco eu volto, Mariana. Obrigada, Diego Aidar. Continuo conversando aqui com Edmilson Ávila, comentando essa prisão de hoje, que foi bem cedo, por volta de 6 da manhã. Os agentes chegaram até essa casa em Atibaia, que fica a 80 quilômetros da capital, São Paulo. Eles informaram, o delegado que estava à frente dessa ação de hoje, o Nilco Gonçalves, informou que tocaram a campainha, ninguém ouviu, tiveram que arrombar a porta e também arrebentar uma corrente e que encontraram Fabrício Queiroz dormindo. Ele ficou surpreso. Segundo o delegado, não ofereceu resistência, teria dito apenas que está doente. Então, aí as imagens da chegada dos agentes a essa casa, esse imóvel que pertence ao advogado de Flávio Bolsonaro, advogado que vem atendendo a família Bolsonaro, o advogado Frederic Wassef. Os agentes, então, fazendo aí o recolhimento de documentos, a apreensão desses documentos, também de 2 celulares, computadores, enfim, saíram com 2 sacolas cheias de informações. Vão ser, claro, apuradas. Aí a imagem da saída de Fabrício Queiroz, ainda em Atibaia, no interior de São Paulo. Volto a conversar com você, Diego. O comboio acabou de passar pelo pedágio, eles passaram sem grandes problemas e entraram ali pela Via Fácil e agora estão em direção à Avenida Brasil, em direção ao Instituto Médico Legal, nessa pista onde que eles conseguem passar sem grandes problemas, estão desviando aí de alguns carros, mas o trânsito está bem tranquilo por aqui. Fabrício Queiroz está nesse segundo carro aí do Ministério Público. Fabrício Queiroz, que é ex-assessor e ex-motorista do senador Flávio Bolsonaro, é investigado
por participação num suposto esquema de rachadinha que funcionários da Alerj precisavam devolver parte dos salários. Parte desse dinheiro era lavado em uma loja de chocolates num shopping da Zona Oeste, shopping pelo qual o comboio passou agora há pouco, um shopping ali na Avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. O comboio já está aqui na zona norte da cidade, passando aqui por essa região agora, pertinho do Engenhão. Conseguem passar aí sem grandes problemas. Fabrício Queiroz recebeu um colete do Ministério Público e agora, na companhia ali dos promotores do Ministério Público, ele segue para os procedimentos de padrão, para o exame de corpo de delito e depois para dar aí muitas explicações aos procuradores, aos investigadores do Ministério Público. O comboio vai passando aqui pela linha amarela, depois de uma longa viagem aí de São Paulo para cá, na verdade de Atibaia, no interior de São Paulo, onde Fabrício Queiroz foi encontrado numa casa, levado para a capital paulista e depois na sequência de helicóptero aqui para o Rio de Janeiro. O helicóptero desembarcou, o helicóptero pousou no aeroporto de Jacarepaguá ao 12h08, Fabrício Queiroz desembarcou ao 12h13. O comboio vai pedindo passagem, alguns carros vão abrindo ali caminho, cedendo espaço, o trânsito está tranquilo aqui na linha amarela, então eles conseguem passar sem grandes problemas. Está passando aqui pela altura de Inhaúma agora.